A minha primeira opção não era arquitetura, a minha primeira opção era artes plásticas. Eu achava que a arquitetura também era uma opção. E óbvio que quando eu entrei eu me apaixonei, toda a questão da relação espacial que se tem, mas sempre houve uma ponta, né? Aquela paixão adormecida. E que depois eu fui retomar, já mais tarde eu retomei essa outra questão. Meu nome é Luciano Teston, eu sou arquiteto e eu trabalho muito com o interior da arquitetura. A maioria dos adultos para de desenhar numa determinada idade, né? Eu nunca parei, sempre foi um ato contínuo, o desenho sempre foi um ato contínuo na minha vida. Como eu desenho em casa, então eu sujo muito, eu desarrumo muito e depois de 4 semanas numa bagunça boa, quando eu finalizo, 4, 6 semanas, quando eu finalizo um desenho grande, eu dou uma reorganizada, né? Eu preciso, é como se eu voltasse para a base, como se eu precisasse me reorganizar para então começar um novo trabalho. Nem sempre a casa do arquiteto, ela corresponde ao que o arquiteto faz para o cliente. Eu acho que são questões diferentes. A arquitetura está sempre ligado num fazer para o outro. O outro está sempre inserido no trabalho. É um trabalho feito em conjunto. Eu vejo a minha casa muito como mutante. Ela não é estanque. Ela está sempre em movimento. Eu mexo. A arquitetura e a arte correm lado a lado. Elas são complementares. Sem dúvida que há um ir e vir entre uma área e outra. Há uma permeabilidade entre essas duas áreas, né? São conhecimentos complementares. Acredito que eu lido com a questão espacial também no meu desenho. E a arquitetura eu vejo toda como desenho. Para mim o espaço ele é todo visto como desenho. Eu acho que eu sempre tento trabalhar na arquitetura, e aqui em casa eu trabalhei muito isso, com a geometria. Então, essa questão dos planos horizontais, planos verticais, né? Planos soltos, essas grandes portas venezianadas que correm inteiras e que são soluções que eu uso para outros trabalhos também. Eu acho que o espaço que eu mais gosto é aqui onde a gente está, em que é de botar o pé em cima do sofá, é de receber os amigos, é de desenhar. Deixou de ser aquela tradicional sala formal, é algo mais descontraído, onde eu recebo as pessoas, é tudo meio integrado. Eu acho que esse mesmo vazio, né, que no desenho entra como o branco do papel, é o vazio do fato arquitetônico, porque a arquitetura não é a casca, é esse vazio que existe aqui que a gente percorre. Uma das peças que eu tenho um grande apreço é a luminária do jantar, que é Paul Hennings, em 1956, então ela não mostra a fonte de luz, a alcachofra, né? Ela foi pensada como uma alcachofra, então ela tem toda essa questão dos rebatimentos, mas tem os livros também, que são grandes companheiros em que cada um tem uma história e são livros de pesquisa, eles não ficam parados, não. O que não pode faltar numa casa brasileira, como arquiteto, como artista, eu acho que é o cheiro do café. E acho que o aconchego também, a alegria, o aconchego. Tem que ter um tanto de natureza. Mas eu não acredito que nós brasileiros sejamos isolados do mundo e que para ser uma casa brasileira tenha que ter determinados clichês. Eu acho que às vezes ser uma casa brasileira não precisa ser a brasilidade para inglês ver.
é como a gente é. E essas fronteiras, elas são muito permeáveis. Eu acho que a gente é brasileiro, mas a gente é do mundo também.